Bom dia, está começando o OT Entrevista, programa da Rádio Web O Timoneiro, hoje também ao vivo pela página de O Timoneiro no Facebook. 3 de maio de 2016, agora 11 horas e 3 minutos. Eu sou o jornalista Vanderlei Dutra e falo do estúdio da redação do Jornal O Timoneiro no edifício Picuê, no centro de Canoas. Hoje conversaremos com a professora Lucimere Piatischi, diretora da Escola Municipal de Educação Fundamental Bilíngue para Surdos Vitória, acompanhada do também professor João Diogo Truda dos Anjos, que está fazendo a tradução para Libras na nossa transmissão de vídeo. Participe desde já com perguntas para os convidados diretamente nos comentários da transmissão do Facebook. Hoje, sem o WhatsApp devido à suspensão do aplicativo pela Justiça Brasileira. Está começando o OT Entrevista. Fique conosco. Professora Lucimere, o que motivou esse nosso primeiro contato foi a criação do cargo de professor de educação básica PEB 2 bilíngue Libras, o que está sendo muito comemorado pela comunidade de surdos de Canoas, principalmente da Escola Vitória. Explica pra gente o que isto significa e por que é tão importante. Muito obrigado pela presença de vocês, um bom dia. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Vanderlei, aqui a equipe do Timoneiro, pela oportunidade, por esse espaço, para a gente mostrar um pouquinho dessa realidade, dessa comunidade surda, de Canoas, e falar também um pouco sobre a escola, sobre como é que é o funcionamento, e também sobre essa questão dessa criação desse cargo, Então, a criação do cargo, ela apareceu da necessidade de nós termos professores que fossem bilíngues, que dominassem o português e a Libras. O que acontecia? Na escola, nós tínhamos já professores formados, com cursos na área da educação especial, e professores também formados na Libras, fluente na língua de sinais. Isso é muito importante, porque para te transmitir o conhecimento para a criança, de qualquer disciplina, de qualquer área do conhecimento, a criança precisa conhecer a Libras, e o professor precisa dominar a língua de sinais. Então, neste ano, nós estamos passando por um processo na escola de renovação do nosso quadro de professores. E quando a gente foi conversar na Secretaria de Educação, foi feito vários concursos públicos, e nenhum concurso contemplava a escola, pois os professores que faziam concurso, claro, não era exigida a habilitação na língua de sinais. Então, poderia se encontrar naquele universo de concursados alguns professores que tinham o curso, mas não é a realidade, a maioria não possui. E daí como é que fazia? Então, como assim, é que faz, Porque ainda é. Na seleção, a Secretaria de Educação, em conjunto com a escola, fazia uma entrevista com o professor e para ver se ele, sabendo que ele tinha o curso de língua de sinais, se ele tinha interesse de ir trabalhar na escola, como compromisso de se aprimorar na língua de sinais. Então, quando esse professor ia para a escola, a gente dava um suporte. No primeiro momento, esse professor buscava aprofundar o conhecimento na língua de sinais e a gente, enquanto isso, ia dando suporte linguístico para ele. E até que o professor tivesse conseguido ter a capacidade da sua autonomia de fazer essa comunicação. Então, em várias discussões com a Secretaria de Educação, com o próprio prefeito Jairo Jorge, a gente colocou da necessidade, porque mesmo com esse suporte que a escola estava dando, e dá para os professores, há uma defasagem
né, na comunicação entre o professor e o aluno. Então, a gente não pode permitir que isso comprometa, né, o ensino. Então, explicando isso, houve esse entendimento. Não, o profissional que vai para a escola bilíngue, ele tem que ser bilíngue. Ele tem que dominar a Libras, porque a primeira língua da escola é a língua de sinais. A segunda língua da escola é o português escrito. Então, em conversa com a Secretaria de Educação, com o prefeito Jairo Jorge, a gente conseguiu que fosse criado este cargo de professor bilíngue para Libras. Né? Lembrando que, né, que o professor de Libras preferencialmente tem que ser um surdo. Por quê? Preferencialmente. Inclusive, a lei da Libras rege sobre isso, né? Sim. Que, preferencialmente, o surdo tem que dar aula da língua de sinais. Por quê? Porque é a língua materna dele. Ninguém melhor que o surdo para ensinar a sua língua. Sim. Né? Não é a mesma coisa tu ter uma aula, né, com ouvinte, né? Porque a minha língua materna não é a Libras, a minha língua materna é o português. Eu falo português, eu escrevo português, mas a língua materna do surdo é a Libras. Então, o professor surdo, ele é fundamental dentro da escola. Né? Ele é além dele dominar a língua materna, né, dele ter toda essa bagagem, né, linguística, ele ainda é um modelo para a criança que está dentro da escola. Porque a criança enxerga o surdo adulto e vê nele a possibilidade do que ela pode se tornar. Porque a gente sabe que a pessoa com deficiência sofre inúmeros preconceitos, né? E as pessoas acham que essas pessoas são incapazes de exercer uma profissão, até mesmo de ter uma vida familiar, de casar, de ter filhos, né? Então, é preciso, assim, o professor surdo dentro da escola, ele faz esse papel também. Eu tive alguns anos atrás, lá na Vitória, fazendo uma reportagem que até ficou intitulada como Vitória do Amor, porque realmente o que eu vi lá me impressionou bastante na época, assim. Algumas coisas, por exemplo, né, de que não era dado só matérias específicas, pelo contrário, tinha um trabalho, um ensino de convivência familiar, tinha... eles aprendiam a conversar com os pais sobre pedir uma coisa dentro de casa, como se comunicar para pedir, as coisas do dia a dia, né? Um copo d'água, um pedaço de bolo, gosto disso, não gosto daquilo, porque essa é uma dificuldade muito grande, né, que se tem. Sim. Como é que é esse trabalho especificamente? A impressão que eu tive lá é que, tanto para os alunos como para os pais, o ensino que a Escola Vitória dá é a educação, a formação de cidadãos. É como se fosse incluir eles na rotina da sociedade. Sim. A maioria dos nossos alunos são filhos de famílias ouvintes. Né? Então, essas crianças chegam na escola sem nenhuma forma de comunicação. A forma de comunicação que existe entre ela e a família são sinais combinados, sinais domésticos que a gente chama, né? Então, quando essa criança ingressa na escola, o que acontece? Ela começa a aprender a Libras, né? E o que acontece lá na família? A criança começa a chegar em casa e a fazer vários sinais que a família não conhece. Então, o trabalho entre a criança e a família tem que ser um trabalho junto, né? Tem que ser um trabalho que ocorra simultaneamente. Então, a criança está aprendendo a Libras, a família tem que aprender a Libras também. Os meus pais costumam dizer assim, eles chegam na escola e me perguntam assim: diretora, eu tenho que aprender a Libras? Eu não tenho segunda opção? Não, o senhor não tem segunda opção. O senhor tem que aprender, ou a senhora tem que aprender a Libras, porque tem que aprender a se comunicar com a criança. Né? Mostrar que essa comunicação entre a família é importante, porque como é que tu vai conviver com o teu filho e tu não vai saber o que ele pensa, né? O que ele gosta? Então, é muito complicado. Claro. E tu sabe ainda, Vanderlei, que a gente enfrenta muita resistência ainda das famílias em aprender.
sabe? A língua de sinais. Então, às vezes, essa resistência é por parte do pai, às vezes é resistência por parte da mãe, né? E a escola tem que respeitar também esse momento, porque existe o luto, né, ainda da criança deficiente, né? Do pai não aceitar ainda, né, que a criança tem esse problema. Então, assim, a gente começa com aquele familiar que aceita melhor. Né? Que muitas vezes é a porta de entrada. Que é a porta de entrada. Então, aos poucos, o pai, aquele que estava mais resistente, né? Vai vendo o progresso. Vai percebendo a diferença e o crescimento, né? Do filho. Sim. E acaba depois procurando, né? A escola para aprender a Libras também. Né? Uma educação de qualidade sempre pressupõe que os pais participem muito. Nesse caso, o envolvimento tem que ser muito maior. Muito maior por causa da língua. Então, assim, ó, às vezes a gente ainda recebe a escola, além de fazer o papel de escola, né, que seria o papel de ensinar, a gente ainda faz um papel social, às vezes, porque seguidamente os pais que têm a dificuldade da comunicação ligam lá para a escola e estão com um problema, uma crise familiar, uma crise doméstica. Claro. E não conseguem se comunicar com o filho. Falta Libras, né? Então, eles ligam lá para a escola, diretora, explica para ele isso. Né? Enquanto que era o pai que devia explicar. A gente faz esse trabalho, a gente ajuda os pais, mas sempre aproveitando isso para dizer para o pai, olha, pai, o senhor... ou a senhora, ou os irmãos, né? Às vezes os irmãos querem aprender, né? Também o ideal é que toda a família aprenda, né? Tem que aprender. Vocês têm que aprender a se comunicar. É importante para ele, né? Sim. Ele vai precisar de um intérprete a vida toda, né? A presença do intérprete para ele é fundamental, né? Por que o ensino fundamental regular ainda não tem Libras? Eu fico me perguntando. Em algumas, todos? Em algumas escolas. Pois é, nós temos uma escola para surdos, né, no município, mas as outras escolas não têm a disciplina de Libras. Bom, algumas escolas já têm. Algumas escolas já adotaram, né, a Libras como disciplina. Né? Então, mas quem está dando essa disciplina são professores ouvintes, o que a gente acha que não é o ideal, né? A gente gostaria que o surdo, e até porque esse é um campo de trabalho para ele como professor, né? Porque os surdos se formam às vezes em instrutores de Libras e às vezes eles não conseguem trabalho, às vezes eles não conseguem passar num concurso, que é muito difícil porque os concursos não são feitos na língua, né? Sinais. Sim. Então é complicado isso para eles. Então tem algumas escolas como a Erna Wirth que já colocou o ensino de Libras, né? Eu acho que a escola Leonel também tem. Então está começando um movimento devagar. E isso é muito bom, porque quando os alunos da Vitória vão encontrar em eventos que participam todas as escolas junto, então pelo menos eles vão encontrar alguns colegas que já sabem pelo menos um pouco. Então eles não se sentem tão diferentes assim, né? Bem, nós estamos ao vivo pelo Facebook e convidamos a todos que quiserem mandar um comentário, um elogio, como é o caso da Carmen Pereira, que escreveu aqui, muito importante para a comunidade canoense e da região metropolitana o trabalho da escola, que o façam. Então estão convidados para participar. Hoje não tem o WhatsApp, ninguém tem, né? Poucos têm por aí. De repente vão ter que criar um Telegram também aqui para a Rádio Web. Ainda dentro dessa ideia da língua, uma coisa que me fez pensar muito na época que eu fiz a matéria foi... Eu fiquei tentando entender, né, o processo do Libras. Evidente que nós que somos ouvintes não vamos conseguir nunca, né, ter o entendimento completo. Porque o que eu fiquei pensando na época, e que eu ainda penso é... Quando a gente vai escrever, nós ouvintes, escrever ou falar, as expressões, as palavras, as sentenças, elas vão meio que se formando na nossa mente. Né? Naturalmente, mas tem um processo visual na mente, tem uma construção. No Libras, um gesto, às vezes diz uma palavra, às vezes diz uma atitude inteira, às vezes diz um evento, né? Ou seja, essa construção cognitiva é muito diferente, né? Muito diferente. Então, eles têm também essa dificuldade para entender o português, como nós temos. Certeza. Porque o processo interior deve ser O processo diferente. cognitivo é diferente.
Então, assim, para a criança conseguir entender o português, primeiro ela tem que dominar Libras. É um processo linguístico e cognitivo. Então, ela precisa primeiro aprender a língua de sinais. A língua de sinais traz para ela uma liberdade imensa, porque é a primeira forma de comunicação que ela tem. Tu vê, ela chega na escola sem comunicação nenhuma. Aí ela começa a aprender os sinais lá no primeiro ano. Sinal de casa, sinal de pão, sinal dos alimentos, tudo. Então, no primeiro momento, o português não é fundamental para ela. Primeiro, ela tem que dominar ali a língua de sinais. Depois, mais adiante, ela vai começar a trabalhar as palavras do português. E assim, toda a aprendizagem do surdo, ela é visual, Tu vê o Diogo interpretando aqui, a língua é visual, O entendimento, tudo que é passado para ele na escola é através do visual. E não é só gestual, Não, tem uma expressão, é o teu uma corpo, interpretação. É o teu corpo junto. Tu vai mostrar que tu tá triste, apesar da expressão de tristeza. Tu vai mostrar que tu tá alegre, surpreso, com medo. Não é só, a linguagem das mãos, é uma linguagem corporal toda, que a criança aprende a dominar, e vai aprendendo depois também com o tempo. E como é que é o ingresso escolar na Vitória? Ela se dá por idade como nas outras escolas? Ou esse processo, porque eu imagino que algumas famílias retenham os seus filhos durante um bom tempo até se convencerem de que ele precisa ir para a escola. Tem essa diferença de idade na mesma classe? Existe. As classes são bem heterogêneas. Então, assim, este ano, surpresamente, nós estamos com um primeiro ano todo de crianças de 6 anos. Que bom, né? Muito bom, porque isso mostra que os pais estão aceitando melhor a deficiência, estão procurando já um recurso para o filho, Então, esse ano nós temos um primeiro ano de crianças todas de 6 anos. Mas nas outras classes, nossos alunos têm idade as mais diversas possíveis, tá? Então, assim, a gente recebe alunos que nunca frequentaram a escola, com 11 anos de idade. Então, é um surdo, nunca esteve no ambiente escolar. Muitas vezes não saiu de casa. O pai e a mãe, às vezes, por procurar uma instituição de ensino, essa instituição não aceitar, por N motivos, Eu não condeno as instituições de ensino que não aceitam, porque para te aceitar um surdo numa classe, tu tem que ter um professor bilíngue, Não adianta ter o intérprete. Eu tenho que ter o professor. Porque se a criança não domina Libras, o intérprete não serve de nada para ela. Então, esse entendimento as pessoas têm que ter. As pessoas que fazem política pública, que querem a inclusão, têm que entender que a criança, ela tem que estar... O surdo, ele tem que estar numa escola de surdo para ele aprender a língua. Então, eu recebo, sim, muitos alunos... ou porque as instituições não aceitaram essa criança porque não tinham condições de atender e os pais foram deixando, Crianças que são surdas e que estavam na classe regular e que por o luto dos pais, pela não aceitação dos pais, de que a criança precisa estar naquele local, ela chega lá na escola, às vezes no 5º ano, analfabeta. E daí ela tem que entrar com a turma do primeiro. Não, ela entra, por exemplo, se ela estava no 5º ano da classe regular, ela vai entrar lá na escola no 5º ano. Só que daí o professor vai ter que fazer todo um resgate desse aluno. E esse resgate leva tempo. Porque tu imagina, são 5 anos que a criança passou dentro da escola sem aprender nada. E os pais, às vezes, demoram para se dar conta disso. E a criança acaba perdendo. Então, o que falta, às vezes, assim, é um esclarecimento para os pais, um encaminhamento de quando essa criança chega numa escola regular, daquela pessoa que está ali recebendo aquele aluno, fazer uma avaliação e dizer, não, este aluno ele não é para nós. Porque como é que eu vou receber um aluno surdo numa escola regular se eu não tenho um professor bilíngue?
né? Ela precisa aprender a Libras primeiro, né? E dentro de uma classe com 30 alunos, fica muito complicado essa criança ter esse atendimento, né? Tu vês que lá na escola, a nossa escola, ela foi toda projetada para esse atendimento. Então, as nossas salas de aula, do 1º até o 5º ano, elas só comportam 8 alunos, que é o que diz a lei. Então, as nossas salas de aula são do tamanho da tua sala aqui, um pouquinho maior. Sim. Né? As salas de aula do 6º ao 9º ano, elas comportam no máximo 10 alunos, que é o que diz a lei. É um ambiente ideal para o surdo aprender. Né? É ali que o professor vai poder fazer um bom trabalho, né? Principalmente ali na fase inicial, ali no 1º ano, na aquisição da linguagem, né? Da língua de sinais. Então, esse é um diferencial muito importante. Né? A criança tem que estar focada, o professor, com um grupo menor, consegue fazer um ótimo trabalho. Então, a sala de aula ela é toda cheia de recursos visuais. Porque o surdo tem que decorar, ele tem que decorar a figura, depois, mais tarde, ele vai ter que decorar a palavra, ele vai ter que decorar o sinal, né? Então, toda hora ele está olhando. Tá, o sinal da casa, a casa é assim, né? E depois, mais adiante, ele vai decorar a palavra casa, vai aprender fazendo datilológico, né? E a escola também oferece outros espaços, tu deve ter visto lá, né? Nós temos a sala de multimídia, que é riquíssima para eles, né? Porque eles adoram a internet, né? O celular para eles foi uma maravilha, porque facilitou muito a comunicação. Tendo que escrever no celular mensagens, né? Faz com que ele tenha mais curiosidade de desenvolver o português. Né? Às vezes ele saía, não tinha como comunicar para o pai, eu estou aqui no shopping, eu estou, né? E os pais ficavam preocupados. Hoje não, hoje a gente tem o recurso do WhatsApp, a gente tem o Facebook, né? Tem as mensagens. E esse uso do celular despertou nele, eu preciso escrever certo. Sim. Porque o surdo, para ele, a primeira língua dele é a Libras. Né? Então, o português para ele é uma coisa secundária, mas ele tem que aprender porque a gente vive numa sociedade ouvintista. Claro. Né? Uma hora ele vai fazer um concurso, ele vai prestar uma prova, ele precisa ter o maior vocabulário em português. E né? O que acontecia antes era de digitar com muitos erros, né? Isso. Preocupado mais no som produzido do que necessariamente exatamente. Na ortografia. E aí ele teve com maior curiosidade de desenvolver a escrita do português e também conhecer o significado das palavras, né, Vanderlei? Porque cada sinal, são tudo signos, né? Cada sinal é uma palavra. Né? Então, ele tem que decorar essas palavras todas. Né? Então, isso é um estímulo para eles, isso desperta a curiosidade deles. Né? Então, eu tenho que aprender a me comunicar. Sim. Então, isso foi muito bom. Né? Quando começou, eu lembro que logo que iniciou o Facebook, eu ainda estava na sala de aula, e eles vinham me perguntar como é que escreve a palavra tal. Né? Eu quero escrever certo aqui. Né? Claro. Porque a escrita deles, como é diferente, às vezes a pessoa que recebia a mensagem não entendia direito o que ele queria dizer. Exato. Né? Então, isso foi muito bom. Né? Isso foi muito bom. Então, é um estímulo a mais para eles desenvolverem a segunda língua, né? Que é o português escrito. A Escola Vitória é uma referência regional. Até temos comentários aqui. A Neia Ferreira fala aqui, muito legal. O Messias diz, a Libras deveria ser disciplina obrigatória na área, assim como o inglês e o espanhol. E a Silvia Silveira diz, parabéns à iniciativa deste repórter e deste jornal, obrigado, pela oportunidade oferecida à professora Lucimere, diretora da Escola Vitória, divulgar esse trabalho maravilhoso que é desenvolvido nessa instituição e esclarecer a importância da educação dos surdos, bem como o respeito à diferença linguística desta comunidade. Nós que agradecemos, Silvia. E eu dizia então que a Escola Vitória é uma referência, né, regional na educação para surdos, mas ela é pública, ela é municipal, ela enfrenta todas as dificuldades que todas as escolas enfrentam. Mas ela tem outras dificuldades e isso faz às vezes com que seja inclusive pioneira, né? Porque a necessidade às vezes faz com que se encontre soluções. Sim, né? sim. Tem muita escola que tem a dificuldade da inclusão, como tu falaste, não tem agente de apoio, tudo aquilo.
E na Vitória, embora ela seja para surdos, também tem os casos de alunos com outras deficiências. Sim. Como é que faz para trabalhar ainda assim com outras inclusões? É bem complicado. É bem difícil, né? Não é um trabalho fácil, né? Vou te dizer assim que nós temos as nossas turmas da tarde são as turmas que recebem esses deficientes, essas pessoas com deficiência mais grave, como surdos com deficiência mental, surdos com autismo, surdos com síndrome de Down, enfim. São várias, né? E tem surdos que têm várias deficiências. Eu digo, para que tanta deficiência numa pessoa só, né? Mas a gente recebe com muito carinho essas crianças porque eles também têm direito à aprendizagem, né? E esse trabalho que é feito com estes alunos é um trabalho totalmente diferenciado, né? Existe a questão da surdez ali, sim, mas existe uma outra questão que para nós é fundamental para essas crianças, que é a sociabilização delas ali. Então, primeiro, o que mais importa para a gente é incluir essas crianças ali, socializando-as entre elas e entre o grupo dos alunos surdos lá da escola. Então, assim, ó, é muito interessante assim, a gente perceber neles, e os pais às vezes chegam lá na escola e comentam, e agora a gente recebeu um aluno novo do primeiro ano e a mãe comentou comigo assim, diretora, eu tenho a maior tranquilidade de deixar meu filho aqui, porque eu sei que se tu não estiver aqui, os alunos cuidam dele. Então, os maiores cuidam dos menores, né? E não foi a gente que pediu para eles, isso é uma coisa que eles fazem espontaneamente, né? Porque eles já foram surdos pequenos, eles sabem dos riscos, né? E das dificuldades. Né? Então, a gente faz primeiro esse trabalho. Se a gente conseguir alguma coisa da Libras, porque às vezes é muito difícil, né? Se a gente conseguir colocar algum sinal nessa criança, pelo menos os básicos, é uma grande vitória para a gente, né? Tem alguns casos de alguns alunos que já estão fazendo até alguma coisa de letramento, né? Muito devagar, né? Porque a pessoa com deficiência, ela tem o seu tempo. E a gente tem que saber respeitar esse tempo. Então, não adianta, às vezes as pessoas que trabalham com inclusão, né? Têm uma ansiedade muito grande, né? De fazer acompanhar o resto. Ele tem que acompanhar, ele tem que fazer. Não. Ele tem o tempo dele de aprender. Se uma criança normal leva um tempo X, que a gente sabe, uma média, né, de que tem essa criança de aprendizagem, essa criança com deficiência, ela vai levar outro tempo X. E eu digo para os professores da escola, não peça a ele mais do que ele pode te dar. É um cuidado que até com os ditos normais deveria se dar, né? Sim, sim. Assim. O respeito, né, Vanderlei? O respeito, né? Respeito ao tempo. Então, assim, as professoras que fazem o trabalho à tarde com esse grupo são 2 professoras, assim, maravilhosas, né? Que buscam trabalhos diferenciados para fazer com eles. Todo tipo de trabalho que desenvolva motricidade fina, ampla, sociabilização, convivência, passeios com a família. Porque o que acontece às vezes, quando é surdo, se ele é só surdo, ele se vira muito bem no mundo, né? Apesar dele não encontrar, às vezes, o intérprete que faça essa intermediação de comunicação com ele, ele consegue se virar. A gente tem experiência pelos nossos alunos que são só surdos. Mas quando essa criança ela tem uma outra deficiência, a família segura mais. Por medo, por receio, né? Por proteção. Então, ela não leva a criança para passear, né? Ela não leva a criança num parque. Então, esse trabalho também, essas professoras fazem esse resgate com as famílias, né? Porque é só convivendo em sociedade que ela também vai aprender a conviver em sociedade. Claro. A ter aqueles limites todos que a gente ensina para uma criança normal, né? E fora da comunidade dos familiares surdos, como se dá, se é que se dá essa integração com a comunidade local, com as outras escolas? Esse processo, imagino, também deve ser difícil, mas
deve ser até uma demanda dos próprios alunos, né? Quando eles se sentem confiáveis já, seguros dentro do seu universo. A Escola Vitória, ela chega a ser uma ilha ou não? Ela consegue fazer essa convivência com a comunidade? É engraçado essa tua pergunta, porque às vezes as pessoas acham assim, não, ali tem um grupo linguístico diferente, eles não se misturam. Sim. Gente, muito pelo contrário. Quer gente mais rueira que meus professores não existe, sabe? Tudo que é passeio, tudo que é atividade que a gente tem, claro, né, Vanderlei? A gente não tem condições de levar as crianças em tudo, né? Claro, a gente gostaria muito, mas nós não temos recurso financeiro, às vezes, de fazer isso. Mas vontade nós temos. Então, se tem um teatro, a gente dá um jeito de ir no teatro. Se tem um torneio, a gente dá um jeito de ir no torneio, né? Se tem um congresso, a gente dá um jeito de pelo menos levar alguns representantes, né? O ano passado a gente fez um trabalho muito legal lá com a Leonel Brizola. Eles fizeram lá a Semana da Deficiência e os professores da Vitória tinham um teatro. E nós fomos lá apresentar e levamos os alunos. E como a Leonel tem a disciplina de Libras, foi muito legal, porque na hora do recreio, a gente foi de propósito na hora do recreio, e os professores da Vitória faziam essa mediação, mas muitos alunos já sabiam alguma coisa de Libras, né? Então, eles têm muita curiosidade pela língua de sinais, né? Então, não existe isso de que a escola está isolada, nós não estamos isolados, né? Nós fazemos parte de uma comunidade, a comunidade surda, que é o respeito à educação do surdo, o direito que ele tem da educação bilíngue. Isto sim, né? Essa escola é necessária, sim, né? Ela tem que cumprir este papel. Mas a inclusão social, ela é feita. Nós já recebemos visitas de escolas de ouvintes lá na escola, né? Para brincar com as nossas crianças pequenas. Então, a gente faz isso, né? E surpreende quem visita, né? Exatamente. Porque a gente imagina, antes de ir, a gente sempre imagina alguma coisa antes de conhecer. Então, a gente imagina que vai chegar lá, que vai ser uma calmaria, é uma confusão, né? Um agito. É uma gritaria. É uma gritaria, é muito mais barulhento do que uma escola dos ditos normais, né? E tu vê assim, ó... teve uma atividade o ano passado que a Guarda Municipal fazia em todas as escolas de ouvinte, que era o recreio musicado. Sim. E aí eu perguntei para eles, escuta, quando é que vocês vão lá na Vitória? Ai, mas diretora, eles são surdos? Eu disse, só um pouquinho. Eles são surdos, mas eles sentem a vibração da música. Eles gostam de dançar, eles percebem o som, eles têm um jeito deles de perceber o som. Eles foram lá na escola, fizeram um recreio musicado, eles saíram assim, ó, de boca aberta. Porque aquelas crianças dançaram o tempo inteiro. Claro, aqueles que têm deficiência auditiva ficaram mais longe da caixa de som. Sim. Aquele aluno surdo profundo, ele se aproximou bem. Claro. Botava a mão para entender o que estava acontecendo ali. Então, por que não? Né? É um preconceito que as pessoas têm de achar que o surdo não dança. E nós temos um grupo de dança gaúcha na escola. Olha que legal. Né? Uhum. Então, são vários preconceitos que as pessoas têm em relação, né, ao surdo, que não é verdade. Né? E acabam assim meio que receosas, eu acho que pela questão da língua, de ficar com medo de não, sabe, de não conseguir se comunicar, enquanto que o surdo, o que ele mais gosta é de ensinar Libras para o ouvinte. Eu acho que o que não fala Libras, ele é como aquele estrangeiro que chega num lugar, todo mundo tá falando e ele começa a se sentir muito mal, começa a se sentir constrangido. Eu me senti assim, quando tu chega num outro país, todo mundo tá conversando, todo mundo tá se entendendo, e tu não tá entendendo nada do que tá acontecendo. É um pouco constrangedor, né? Faz também com que muitos Num primeiro momento, né? Num primeiro momento é muito porque constrangedor. Logo depois tu vai te sente entendendo. em casa. Eu me lembro que até me deram um nome lá, e o nome sinal. era um sinal, né? Que é sempre uma letra
e um símbolo, é isso? O sinal é ele é associado, às vezes, à particularidade da pessoa. Isso. Então, quando ele vai, para não ficar fazendo o datilológico, por exemplo, meu nome, Lucy, Mary, cada vez que ele for me procurar fazer isso, eu tenho um sinal. Como é o teu meu sinal é aqui. E por que eu ganhei esse sinal? Porque eu tenho uma pinta aqui do lado. Sim. Né? Então, eles olharam de cara, eles perceberam. É a pinta dela, ela vai ser o Lucimere aqui. O meu foi a letra V, Vanderlei, e o clique da máquina. Da máquina. Porque eu tava carregando Então, sempre que tu encontrar um surdo, ele vai perguntar qual o teu sinal. Tu vai fazer este sinal. Sim. Né? Então, é bem, assim, interessante. E as pessoas saem de lá surpresas, porque acabam saindo de lá praticar. Porque eles criam, quando eles não conseguem se comunicar através da Libras, eles criam outras formas para se comunicar. É contagiante. Né? É contagiante. A visita lá é contagiante. É contagiante. É verdade. É uma escola muito alegre. Né? Exatamente. A gente tenta tornar o ambiente alegre, que seja interessante para eles, que eles tenham vontade de ficar na escola. E assim, nós temos, do 1º até o 5º ano, a gente tem o tempo integral. Então, as crianças entram às 8 horas da manhã e saem às 3 horas da tarde. Né? Então, quando a gente começou, a gente achou assim, mas vai ser cansativo, né, para eles. Gente, quanto mais eles tempo não querem ir embora. Não, dá choro às vezes para entrar na Kombi para ir embora, porque eles querem ficar. Por quê? Porque o que eu vou fazer em casa se em casa eu não tenho comunicação? Sim. Então, o espaço da escola, ele é mais que um espaço escolar, ele é um espaço social. De vivência. Ele é um espaço de vivência, né? Um espaço de troca. Então, enquanto ele está ali, ele está trocando com um colega, ele está aprendendo a Libras, né? Ele está aprendendo a se relacionar, ele está aprendendo... claro, as disciplinas normais que tem ali, mas a sociabilização... Isso fica até em segundo plano, né? O esporte, claro. Né? O respeito às regras. Então, se eles pudessem ficar até às 5, eles ficariam até às 5 tranquilamente. Quantos alunos hoje? Eu tenho 53 alunos matriculados hoje. 53. Sempre foi nessa média ou já teve mais? Não, a escola já teve uma época que nós tivemos se não me engano, foi 110 alunos, que foi logo quando a escola começou, que nós tínhamos a EJA à noite, que nós atendíamos os alunos mais velhos, tinha aula à noite. Daí nós tínhamos este número de alunos. Esse número tá bom ou não tem mais por falta de demanda ou por falta de estrutura? Eu acho que nós não temos mais alunos por falta de divulgação da escola. Porque assim, o que a fala das pessoas que quando chegam na Vitória, assim, eu não sabia que tinha essa escola em Canoas, né? Então, às vezes, assim, a pessoa está dentro da comunidade canoense e, às vezes, talvez seja por uma falha da Secretaria de Educação, de repente, talvez de divulgar mais nesse sentido, né? De dizer que nós temos esse diferencial na rede, que é um diferencial importantíssimo, né? Com certeza. Então... Isso talvez seja um dos obstáculos, né? Da falta das pessoas se conhecerem ali. E o que a gente ouve realmente é isso, os pais dizendo, mas eu não sabia que tinha essa escola, né? E a gente tenta fazer uma divulgação, né, Vanderlei, da escola, nas escolas infantis, né? Tenta, nas escolas fundamentais, de explicar para os nossos colegas, professores que estão, né, na escola regular, que por acaso se deparam com uma criança surda. Sim. E que, para a gente não perder todo esse tempo, né, dessa criança ir parar lá no Vitória, no 5º ano, da gente ter essa consciência de perceber que se tem aquele aluno que tem aquela dificuldade, de chamar os pais para conversar, de dizer que tem uma escola bilíngue em Canoas, que é uma escola pública, né, e encaminhar esses pais lá para a escola, né, para os pais conhecerem o espaço, ver como é que funciona a escola, como é que é o trabalho pedagógico dos professores, né, como é que a escola, como é que é o tempo que o aluno fica lá dentro, né, todas essas questões. E aí sim o pai fazer a opção, sim, né, de escolher qual que ele vai querer.
Ou eu quero, porque a gente tem que respeitar também a escolha, né, da pessoa, né? Alguns acreditam que numa outra escola vai conseguir sociabilizar com os que não são surdos de uma melhor forma, né? Que parece difícil. Mas a gente sabe depois que a família acaba voltando, né? Porque percebe, vai acompanhando o filho e vê que realmente aquele ali não é o espaço dele, que ele tem que estar numa escola que atenda a necessidade dele, né? Então... acho que os profissionais têm que perceber isso e fazer este encaminhamento. Sim. Né? Claro que a gente entende que às vezes, né, a gente não consegue, às vezes, né, não dá tempo, às vezes não quer parecer que não está querendo aceitar, né? Forçar uma situação, né? Mas eu te digo assim, ó, os pais que foram conhecer lá, que tem crianças com deficiência auditiva ou surdos, né? A maioria, quando vai lá conhecer, e quando leva o filho, então, a identificação é imediata. Claro. Né? A identificação é imediata, porque daí ele vê, pá, eu uso uma prótese, pá, mas aquele amiguinho ali também usa. Nossa, mas tem um monte de gente aqui que tem o mesmo, sabe? A identificação, ela é imediata. Claro, ele ele deixa de se sentir a criança parece que já estava ali há muito tempo. Né? Então, dificuldade de adaptação assim, com o aluno que chega é muito rara, né? Porque acontece essa identificação, né? Cléo Gomes, em meio a esse aparente caos que se encontra no nosso Brasil, ver um programa desses nos enche de esperança. E a Neia Ferreira, somente uma correção, o nome da diretora está incorreto, não é Rosemary, é Lucimere. Nós já corrigimos ali no nosso Facebook, já está corrigido, mas quem está assistindo a transmissão desde o início continua enxergando Rosemary, mas já está corrigido, nossas desculpas mais uma vez. Capaz. Bem, teve a troca, aumentou o nome, ganhou o bilíngue, né? Não tinha esse nome na escola, era escola especial, né? Sim, a escola foi fundada com o nome de escola especial. E nesse meio do caminho, junto com essa mudança que tu fala, a escola teve um pouco ameaçada, pelo que eu lembro, né? Sim. Isso foi há um tempo atrás, né? Houve uma tentativa de fazer a inclusão, né, das crianças, né? A revelia, assim, né? Tinha a lei, a gente sabe que tem a lei federal que obriga todas as crianças com deficiência a estarem matriculadas no ensino regular, né? Só que o caso do surdo, ele é diferente. O aluno surdo, ele tem que estar na escola bilíngue, né? É aquilo que eu te falei para ti, não adianta colocar o surdo numa escola regular. Com o Diogo, por exemplo, eu estou dando aula, eu não sou bilíngue, eu sou ouvinte, eu só sei português, né? Posso saber outra língua, posso saber inglês, né? Mas ali, para ele, eu sei o português. E o Diogo ficar do meu lado traduzindo uma aula. Para a criança, ele vai ficar disperso. Ele vai ficar revoltado, ele vai fazer confusão na aula, ele não vai parar, ele vai ficar nervoso, porque ele não está conseguindo acompanhar. E aquele universo ouvinte não é o universo dele, né? Ele tem outra cultura, a cultura dele é outra, né? Ele é surdo, ele tem que aprender primeiro a Libras. Acho que a questão maior não é a deficiência em si, mas a questão de que é outra língua mesmo, né? É outra língua, tem que ser respeitado isso, né? Mas aí a comunidade se mobilizou e mostrou que isso não podia acontecer. Né? Que a escola exercia, sim, um papel importante e que ela tinha que permanecer. Tanto é que permaneceu, que houve um entendimento, né, dessas pessoas, né? Houve um entendimento, tanto é que hoje, tu sabe, Vanderlei, assim, ó, que todas as escolas que incluíram alunos surdos na classe regular, os outros municípios, hoje estão fazendo o caminho. O inverso. Estão inaugurando escolas bilíngues, porque não deu certo. Foi feita a tentativa, mas não deu certo. Né? Então, assim, ó, eu acho tem que se perceber o prejuízo que está se causando àquela criança. Quando tu coloca ela no ensino regular e ela chega num 5º ano, como os alunos que eu recebo lá na escola, analfabeta. Eu me pergunto como é
que uma direção de uma escola deixa um aluno chegar até esse ponto, né? Então, se provou e se mostrou, né, que essa escola ela é fundamental para o surdo. Incluir então, assim, por incluir não é da educação, né? Não. Incluir Eu só acho, para fazer número, né? acredito que existam inclusões possíveis. Claro. Acredito que existam inclusões possíveis, né? Mas nós estávamos discutindo sobre isso, que fazer a inclusão pela inclusão, isso não resolve nada. E não se leva em consideração o sentimento do indivíduo ali. Às vezes, essa inclusão está causando sofrimento. E a gente tem que perceber esse sofrimento na criança. E perceber que ali não é o lugar dela, ou então adequar, né, este universo para que ela não sofra. No momento em que eu estou fazendo essa criança sofrer, eu não estou incluindo. Claro. Né? Eu estou excluindo, né? Eu estou fazendo o processo completamente inverso. Né? Então, assim, daí, com o tempo também nós começamos a sofrer por ter um nome especial. Nós não tínhamos acesso a verbas que as escolas de ensino regular tinham em Canoas. Olha, né? Só, era para ser o contrário. Então, por uma questão legal, né? Sim. Então, nós pedimos para o prefeito, o Jairo Jorge, para o secretário de Educação, Eliezer, né, que se trocasse o nome da escola, né? Que a escola fosse uma escola bilíngue. Assim, a gente teria direito às mesmas condições das outras escolas. Ela não era uma regulares. Escola de ensino fundamental. Ela era fundamental. Ela era fundamental, mas Sim, especial. Mas especial. Ela tinha um nome especial, né? Então, saiu o especial e entrou o bilíngue. E entrou o bilíngue, né? E agora talvez a gente troque de nome de novo. Bilíngue Libras. Não. Não? A escola hoje ela atende do 1º ano ao 9º ano, tá? E uma reivindicação nossa é que assim, a escola ela tem estrutura. Ela foi projetada para atender crianças de 3 meses de idade, a fazer estimulação precoce, né? Mas nós nunca tivemos, porque nós não tínhamos o profissional e porque a escola era uma escola fundamental. Como é que ela vai atender, né, a essa demanda? Mas com a mudança na legislação, então, faz tempo assim que eu estou pedindo, né? Porque eu estou recebendo, eu levei isso para a Secretaria de Educação e graças a Deus agora a gente tem pessoas lá que estão com um entendimento melhor sobre a escola, ou pelo menos estão se esforçando muito, tanto é que saiu essa lei, claro, né? Então, através da diretora de ensino, né? Ela foi atrás, ela é uma pessoa super interessada, ela vem perguntar, ela disse, eu não sei, tu me... né? Porque a pessoa não é obrigada a conhecer esse universo. Não tem como, né? Então, ela está intermediando essas coisas, né? Porque entendeu, né, a importância da escola. Então, a educação infantil era uma demanda que eu levava para eles fazia muito tempo. Eu disse, olha, eu tenho na escola 3 alunos que têm 5 anos, 4 anos, que pais que procuram a Vitória e eu tenho que negar a matrícula para eles. Eu disse, olha, pai, eu não posso atender criança aqui porque eu não tenho a educação infantil, né? E aí os pais saíram de lá decepcionados, né? Porque tinham ali a esperança, porque moram em Canoas. E daí tem que esperar até ter idade, perde todo esse tempo. Aí o que faz? Coloca numa escola, porque a criança é obrigada a estar matriculada, sim, né? Na educação infantil. Então o que faz? Matricula essa criança numa escola de educação infantil regular. E aí o que acontece? A criança não consegue se adaptar. Claro. Né? Colocam o intérprete lá, mas o intérprete não é o professor. Né? O intérprete é o intérprete, ele está aqui traduzindo só o que eu estou falando. Né? Não existe aquela metodologia, né? Aquela coisa pedagógica, né, do professor, do contato. Eu, professora, estou ensinando para ele o sinal. Né? Então, apesar, isso é válido, né, as pessoas terem a iniciativa de colocar o intérprete, só que tem que se entender que só isso não é o ideal. O ideal é o professor bilíngue. Então, a gente está levando essa demanda e talvez a gente consiga, né? Que ótimo. Trazer a educação infantil para a escola. Já tenho aluno esperando, né? Aliás, a gente está atendendo um aluninho que ele está matriculado na infantil, né? E está frequentando a Vitória. Porque lá ele não conseguiu se adaptar. E quanto mais cedo a criança tiver contato com a Libras,
mais rico o vocabulário dela. Como todo processo linguístico, né? É na idade de formação ali, bem pequenininho, é que o nosso cérebro, o nosso corpo está preparado para aprender uma nova língua, né? Então, quem sabe a gente não passa a ser uma escola de educação básica fundamental, né? Que legal. Inclusive até com meios para receber o ensino médio, né? Que também é uma reivindicação dos surdos, que a gente, infelizmente, nós não conseguimos ainda do Estado a aprovação, né? Para a gente ter lá. O prefeito Jairo Jorge disponibilizou a escola. Uma época, né, em que o processo estava andando, ele disponibilizou a escola, a merenda, os funcionários. Faltava só um ok do Estado. Sim, porque a atribuição estadual, né, o ensino médio. Ensino médio, atribuição estadual. Mas a gente não conseguiu, infelizmente, naquela época. Mas nós não desistimos. Nós vamos continuar tentando. Porque os alunos que saem da Vitória, eles têm que ir para outra cidade. Daí eles vão para a Escola Padre Reus, que fica em Esteio, ou eles vão para a Concórdia, que fica em Porto Alegre. Então, isso é custo para a família, né? Então, acaba tendo às vezes, evasão de certo. Então, dificulta ali para eles. Então, é necessário também que se tenha alguma classe à noite para dar a oportunidade desses alunos também trabalharem, né? Porque, graças a Deus, com o sistema de cotas, né, das empresas, a gente consegue até encaminhá-la pela escola, os alunos, para muitas empresas. E as empresas adoram trabalhar com surdo. Né? Nosso tempo está quase se esgotando e antes da gente encaminhar a última questão, o Johnny Lucas aqui está dizendo: Diogo arrasando nas libras, hein? A Karina Pinheiro Liz também, grande amigo Diogo, sucesso nos propósitos de vocês, pois é de vocês para o mundo. Preciso deste teu trabalho no clipe do Grupo Dom na música Simplesmente Amar. Ó, já apareceu o trabalho aí, ó. Trabalho pro Diogo. Entendeu? E o Emanuel, parabéns, Timoneiro. Muitos pais de surdos ainda não sabem da existência da escola. Parabéns, diretora Lucimere. Obrigada. A Escola Vitória cumpre seu dever de ensinar e também torna-se uma referência de integração do surdo na sociedade. Obrigado a todos que participaram. E eu quero encaminhar a última questão para ti, Lucimere, que é... além de professora e diretora, mas também com alguém engajado na causa, né, como tu é, qual é o teu sonho para a Vitória? Nossa! Bom, o meu... Eu estou diretora, comecei em 2015, né? Então, eu entrei com vários sonhos, né? Só que eu não sonho sozinha, né? Eu sonho com o grupo de professores da escola. Então, assim, acho que o grande objetivo meu ainda é fazer a escola, toda ela, de tempo integral, né? Que a Escola Vitória tenha espaços, que a gente consiga verba para investir em mais espaços culturais, né, para eles. Que a gente tenha uma equipe profissional muito qualificada, muito boa, né? Que venha a educação infantil, que a gente consiga o ensino médio, porque a gente vai ter uma escola inteira, né? A gente vai ter uma escola de verdade ali, né? E na questão da cultura surda, da comunidade, eu acho que a gente, o ano retrasado, se começou uma mobilização de se fazer aqui em Canoas uma associação de surdos, né? Então, este é um grande sonho dos alunos também. Só que é um processo de construção, né? Que eu digo para eles assim, ó, não adianta eu querer ter uma associação e eu não querer ser o presidente e não querer as atribuições de um presidente, né? E explicar para eles, né, como é que funciona isso, quais são as questões legais, o que ele vai ter que fazer, né? Então, e também acho que sim, se a gente conseguisse, né, que todas as escolas em Canoas tivessem a disciplina de Libras ministradas por um professor surdo. Aí eu acho que realmente a gente teria concretizado um sonho de inclusão, né? Acho que seria, assim, o ideal, né? O sonho ideal. Quem sabe um dia a gente consiga, né? Tá certo. Bem, assim nós vamos... Aí eu agradeço, muito obrigada pela oportunidade, né? Casa de Te vocês. Convido de novo para ir até a escola,
para fazer um dia de vivência, né, com os alunos, né, quem sabe acompanhar um surdo no seu dia a dia, né. Legal. Para mostrar para a sociedade o que ele passa, quais são as dificuldades que ele tem, né, na comunicação. Sim. Acho que seria bem legal. Vamos fazer mesmo. Muito obrigado também ao nosso intérprete. Obrigado, Diogo. Obrigado, parabéns. Diogo. Obrigado. Bem, assim nós vamos terminando então a nossa entrevista, agradecendo muito a presença e a participação de todos pela nossa página no Facebook. E lembrando que o nosso OT Entrevista vai ao ar sempre às terças-feiras, às 11 horas da manhã, pela Rádio Web O Timoneiro e pela nossa página do Facebook. Dando sequência às entrevistas com os pré-candidatos a prefeito, na próxima terça-feira conversaremos com o Paulo Sérgio, pré-candidato pelo PSOL. Obrigado pela companhia. Tchau! Se inscreva em nosso canal do Jornal O Timoneiro no YouTube, siga-nos no Facebook e fique por dentro do que acontece em Canoas pelo site otimoneiro.com.br. Você pode participar pelo WhatsApp 519999-2706, no Twitter, @_otimoneiro e no e-mail otimoneiro@otimoneiro.com.br.